Oi, gente! E hoje vamos falar sobre as raízes da ansiedade. O assunto principal aí, para quem conhece o meu trabalho, sabe muito bem que eu falo muito sobre raízes, porque não adianta você tentar tratar a ansiedade somente focando em sintomas. Diogo, como é que eu sei que eu só estou focando em sintomas quando eu estou tratando a ansiedade? Daqui a pouco eu vou falar para você sobre isso, tá? Não tem como você melhorar a ansiedade se você não souber quais são as raízes da sua ansiedade. Ou seja, o que causa ansiedade em você? Ah, Diogo, eu sinto ansiedade do nada. Não, você não sente ansiedade do nada. Ah, Diogo, eu não acredito. Então, assista a live de hoje que você vai entender, tá? Eu sei disso porque tem muita gente que insiste em falar que ela não tem ansiedade por nada, né? Enfim, do nada a ansiedade acontece. Não, a ansiedade tem um motivo, não existe ansiedade do nada. Beleza? E para quem não me conhece, sou Diogo Cabral, sou terapeuta emocional, sou especialista em tratar raízes da ansiedade e outras referências, ou seja, outras questões emocionais. Eu me especializei para tratar as partes mais profundas daquilo que causa problemas na sua vida. E hoje vamos falar sobre as raízes da ansiedade. Eu gosto sempre de falar que eu trago para cá para vocês, eu não trago só teoria. Eu trago minha experiência prática, tanto em mim, que eu melhorei da minha vida emocional, eu melhorei da ansiedade, eu melhorei dos meus medos, das minhas inseguranças, e eu também já ajudei mais de 2.500 pessoas. Então, eu estou trazendo para você também minha experiência prática, em terapia, dando treinamentos, acompanhando pessoas, vendo pessoas melhorando na prática, tá? Então, eu trago para vocês também minha experiência. E, gente, olha só, primeiro passo para você entender isso, tá? O que são as raízes da ansiedade? As raízes da ansiedade é tudo aquilo que causa ansiedade em você. Ah, Diogo, então quer dizer que toda ansiedade que eu sinto é porque porque tem alguma coisa em mim que causa ansiedade? Exatamente. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Você sabia que toda vez que você sente ansiedade, alguma coisa está causando ansiedade em você? Ah, Diogo, eu estou preocupado com uma situação de uma pessoa que eu conheço. Ah, então o problema é a pessoa? Não, a questão é em você. Ah, Diogo, eu estou com um problema financeiro. O problema financeiro? Não, o problema é você e como você reage a isso. Tá? Tem nada a ver com o que está fora. Quer dizer, o que está fora o que está fora, vamos dizer que é 10%. 90% é como você está reagindo àquilo. E aí é que está a grande questão. Aí que está a chave. Você saber o que está dentro de você está causando a sua ansiedade referente àquilo que está fora de você. Beleza, então quer dizer que toda ansiedade que você sente, ela está dentro de você. A chave, a causa está dentro de você. Ok? Primeiro, vamos entender isso. Primeiro, vamos pensar aqui no cérebro em duas partes. Parte racional e parte emocional. A parte racional é a parte córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, CPF, a parte da frente do nosso cérebro. Ele trabalha junto com o emocional, assim como o cérebro todo trabalha em conjunto. Não existe essa coisa de trabalhar separado. Porém, existem partes do nosso cérebro que têm uma importância maior. E qual é a parte do nosso cérebro que tem importância maior? É a nossa racionalidade, a nossa razão, ou a nossa parte emocional, a emoção que está no sistema límbico? Quem vocês acham que é mais importante para a nossa sobrevivência? A parte racional ou a parte emocional? A parte emocional é mais importante porque a nossa parte emocional é que trabalha pela nossa sobrevivência. Então, toda vez que você sente uma crise de ansiedade, uma crise de medo e você não consegue controlar, é porque você está tendo um processo emocional. A sua emoção, a sua parte emocional, ela é mais poderosa porque ela serve para proteger a sua vida. Se você estiver diante de um perigo real, vamos supor que você está dentro de um perigo ali, vamos supor que você está em frente você está em um local, você nunca conhece, não conhece ninguém, e aí tem um cachorro muito bravo olhando para você, e ele começa a correr na sua direção, e você está parado lá olhando aquele cachorro vindo na sua direção. O que você vai fazer? Você vai parar e vai pensar racionalmente, será que esse cachorro é perigoso? Ou será que ele não é perigoso? Será que eu fico parado? Ou será que eu não fico parado? Ou, naturalmente, você vai fazer o quê? Vai olhar aquilo ali e vai falar, meu Deus, e correr. Você nem pensa, meu Deus, né? Você faz correr.
tem que correr. Já dá o coração disparar na hora, dá aquela palpitação no coração, dá aquela sensação de medo, de desespero, e você corre para se proteger, porque aquele cachorro que está ali na sua direção, então você tem que correr para se proteger. Então você não para pensar racionalmente naquela situação. Então nossa parte emocional, ela agiu nesse momento. Então, o que acontece quando você está diante de um perigo? A sua parte emocional, ela sequestra o racional desliga e o emocional entra em ação. O emocional, ele sempre vai entrar em ação e ele sempre vai ser mais poderoso que a parte racional. Certo? Isso é muito importante você entender, porque a pessoa fala assim, eu sou super racional. Não, você não é super racional. Você é uma pessoa muito mais emocional. Nós, seres humanos, somos muito mais emocionais. Ou seja, nós tomamos decisões muito mais de forma irracional e emocional. Inclusive, as decisões não são 100% racionais e nem 100% emocionais. Existe um conjunto das duas coisas, porém, a parte emocional é sempre mais poderosa. Para você conseguir ter mais controle, você precisa fazer o quê? Treinar o seu cérebro emocional e racional juntos para que você possa controlar melhor suas emoções. Aí você começa a ter mais controle das suas emoções, controle da sua ansiedade, controle dos seus pensamentos, controle das crises e assim por diante. E aí você treina o seu cérebro, o córtex pré-frontal, para trabalhar junto com o emocional e conseguir controlar tudo isso. Certo? Ok. E aí, quando a gente fala de raízes, onde é que estão as raízes que causam ansiedade em você? Essas raízes, elas estão na parte racional ou na parte emocional? Vamos colocar que 99% está no emocional. 1% racional. Vamos dizer assim, tá? Por que isso? Vamos entender. Quando você sente uma crise de ansiedade, quando você tem uma crise de pânico, quem está causando aquilo em você é sua parte emocional. Entenda isso. Por que sua parte emocional que está causando isso? Porque a parte do seu cérebro que comanda suas emoções é a parte emocional. Não adianta você pensar, meu Deus, eu estou tendo uma crise porque eu estou racionalizando. Não existe isso. Não faz sentido isso. Eu estou sentindo ansiedade porque eu estou racionalizando. Eu estou com crise de medo porque eu estou racionalizando. Não. Se você tivesse racional, você não estava tendo medo. Você não estava tendo crise de ansiedade nem crise de pânico. As crises de ansiedade, de pânico, de medo, fobia, está acontecendo por causa da sua parte emocional. É a parte do sistema límbico. E o que está aqui dentro do sistema límbico? O que está aqui? O que está lá dentro do emocional que está fazendo você sentir crise de ansiedade? Vamos falar agora quais são essas coisas? Primeiro, suas memórias. Temos 3 tipos de raízes, tá? Eu vou falar da mais importante, mais profunda, e depois vou para a mais superficial, que é mais fácil de identificar. A mais profunda é a parte chamada memórias. O seu sistema límbico, ele tem uma parte chamada hipocampo. O seu hipocampo, ele guarda todas as experiências que você tem que são importantes durante a sua vida. Então, toda vez que você passa por alguma situação difícil, como um trauma. O que é um trauma? Algo inesperado que acontece com você quando você toma um grande susto, algo que você nunca esperava, algo que acontece repentinamente e você se assusta com aquilo, você fica mal com aquilo. Isso pode ser um trauma. Vamos dar um exemplo? Acidente de carro, morte de um ente querido, se você amar, porque você ama, uma descoberta de traição, deixa eu ver o que mais, abuso sexual, abuso físico, espancamento, por exemplo, abuso sexual de pessoas próximas, né? Por exemplo, na infância, deixa eu ver o que mais, abandono, quando você realmente tem ali uma pessoa que de repente some da sua vida, por exemplo, pai ou mãe, deixa eu ver o que mais, enfim, existem várias situações, né? Pode ter sido uma doença grave, pode ter sido várias coisas. Aí a pessoa perguntou aqui, Matheus, pode juntar vários disso? Sim, pode ser várias coisas. Você pode ter passado por várias coisas, tá? Você pode ter passado por várias situações que foram traumatizantes para você. Alguém doente na família pode ser também. Pode ser qualquer situação traumatizante. E quando eu digo traumatizante, você pode estar pensando assim, eu só tive uma situação traumatizante. Talvez você só se lembre de uma. Talvez você tenha várias situações traumatizantes na sua infância, na sua pré-adolescência, na sua primeira infância, na barriga da sua mãe.
Porque quando você está na barriga da sua mãe, você já vai tendo experiências. Depois que você vai tendo experiências ali na barriga da sua mãe, você nasce. O seu nascimento é também uma experiência que pode ser traumatizante. O dia do seu nascimento pode ser difícil, pode ser traumatizante, pode ser desgastante para você. E depois você vai vivendo, vai convivendo com seu pai, com sua mãe, e você vai tendo mais experiências com seu pai e com sua mãe. Dependendo da experiência que você vai tendo, você pode criar ali, desenvolvendo também traumas. Ok? E esses traumas vão gerar para você o quê? Vai ficar nas suas memórias. Essas memórias vão ficar guardadas no seu cérebro e elas vão ficar rodando no seu cérebro, gerando emoção, sentimento. Então, vou dar um exemplo de uma emoção. Medo. Qual é o sentimento? A sensação que você sente. Coração acelerado, aperto no peito, tremedeira. Quando você sente uma crise de pânico, se você está sentindo um sentimento. Aqueles sintomas que você está sentindo é o sentimento da crise de pânico. Certo? Então, você está sentindo ali o sentimento da crise de pânico. Quando você tem uma fobia, um medo muito forte, um medo muito intenso, você está literalmente sentindo o quê? Você está tendo um medo emocional e está sentindo no seu corpo as reações do medo. Coração acelerado, aperto do peito, tensão na cabeça, pressão subindo, frio na barriga, vontade de ir no banheiro, vontade de desmaiar, tontura. Tudo está vindo dessa reação de sentimentos, da emoção que está sendo gerada no seu corpo. E essa emoção está sendo o quê? Está sendo ativada a partir daquela memória que você tem. Isso se você tiver memórias traumáticas. Preste atenção nisso, tá? Memórias traumáticas vão gerar pensamentos e sentimentos ruins. Então, se você tiver memórias traumáticas que não foram resolvidas, então você está com pendências emocionais, feridas emocionais que precisam ser tratadas, curadas, certo? Aí, vamos pegar umas situações aqui. Além das memórias traumáticas, quais são as outras memórias que existem? Existem as feridas emocionais, que são situações que você viveu na sua infância, primeiramente a primeira infância, com seu pai e com sua mãe. Se você sofreu rejeição, se você se sentiu rejeitado pela sua mãe, se você se sentiu abandonada pelo seu pai ou rejeitado pelo seu pai, se você sentiu que você foi traída, por exemplo, se você tem muito medo da traição, de ser traída, de perder o controle, ter controle de tudo, se você tem muito medo de ser humilhado, de humilhação, se você tem muito medo de ser rejeitado, abandonado, se você tem muito medo de ser criticado ou criticada, ou seja, se você tem esses medos muito fortes, é porque você passou por situações no seu passado, na sua primeira infância, que gerou em você feridas emocionais que causam esses medos. Se você tem medo, por exemplo, da injustiça, se você se irrita demais, se você perde o controle com coisas que você acredita ser injustiças, por exemplo, e aí você começa a gerar várias emoções ruins a partir dessas feridas emocionais. E essas feridas emocionais fazem com que você tenha facilidade em sentir ansiedade e medo de várias coisas. Então, quando você tem raízes emocionais como traumas e você ainda tem feridas emocionais que estão latentes, estão lá guardadas, que estão trazendo para você emoções ruins, que estão trazendo para você sentimentos ruins, você vai sentir mais ansiedade. Porque toda vez que você estiver diante de situações da sua vida, você vai usar como referência aquilo que está nas suas emoções. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu estou falando aqui para vocês, tá? Quando você estiver diante de situações da sua vida, pessoas, situações do trabalho, situações como doença, situações como dores no seu corpo, situações como morte de alguém que você ama, ou pessoas próximas, com notícias ruins, com situações ruins do seu dia a dia, quando você está diante de situações, o que você vai usar como referência para interpretar essas coisas é o que está armazenado na sua parte emocional. E onde essas coisas são o quê? Suas memórias. Tudo que você viveu ao longo da sua vida, e você foi vivendo desde a época que você estava na barriga da sua mamãe,
você foi gerando memórias e hoje você usa essas memórias como referência para a sua vida. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, é porque você tem memórias. Quem aqui só passou a ter problemas com ansiedade depois que teve as primeiras crises de pânico? Quando você teve a primeira crise de pânico, você não sabia que era uma crise de pânico. As primeiras, você não tinha ideia que era crise de pânico. A primeira coisa que vai passar na sua cabeça numa crise de pânico é que você está morrendo. Porque você está com um problema de saúde grave, do coração, ou cardíaco, ou problema respiratório. Você nunca vai pensar que você está tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. E aí, o que significa uma crise de pânico? Principalmente as primeiras. Elas são traumáticas. Vou repetir para ver se você entendeu. Suas crises de pânico foram traumáticas. Se são traumas, você lembra que eu falei sobre trauma, sobre memórias de trauma? O que as memórias de traumas causam nas pessoas, gente? Medo, sentimentos ruins, pensamentos ruins. Lembra que eu falei para vocês? Então, presta atenção. Você teve uma crise de pânico, 2 crises de pânico, 3 crises de pânico. Depois disso, você passou a ter muito medo de ter crises de pânico. Você também passou a ter muito medo de passar mal a qualquer momento, em qualquer lugar. Você também passou a ter muito medo de sair sozinha, talvez, se sua situação seja essa. Talvez você também ficou com muito medo de passar mal na rua, cair, desmaiar e não ter ninguém para te acudir. Talvez você também começou a ter muito medo de ter um problema cardíaco. Ou você também passou a ter muito medo de morrer a qualquer momento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Aí vocês começaram a ter medo de pressão alta, medo de estar com um problema do coração, medo de ter um problema cardiorrespiratório, porque agora você pensa que você tem um problema de saúde. Ah, Diogo, mas mesmo depois de ter feito exames, eu continuo com isso. É lógico, porque fazer exames não muda a sua memória. Ah, Diogo, mas eu tenho consciência racional, meu CPF, lembra os córtex pré-frontal? Sabe muito bem que isso tudo é só crise de ansiedade. Mas mesmo assim, quando eu tenho uma crise, eu entro em desespero, fico nervosa, fico com medo, suor frio, quero correr, quero ir no hospital, quero tomar remédio. Por que mesmo assim eu sinto tudo isso? Porque a memória continua lá. A sua memória não mudou. Ela continua na parte emocional. Se está lá ainda, é porque não foi resolvida. Então você precisa resolver essas memórias para você conseguir parar de ter problemas das crises de pânico. Porque se você não resolver as memórias que causam suas crises de pânico, como é que você vai parar de ter crise de pânico? Não dá. Gente, é o seguinte, ó. Quem quiser fazer parte do meu curso, o CAA, tá? O curso está até na promoção para vocês, se vocês quiserem, legal? Vocês podem fazer o seguinte, ó. Vocês podem escrever aqui, que está aqui, ó. Pode escrever, escreva CAA, assim, ó, CAA, ou você pode escrever promoção, e aí você recebe uma mensagem no seu privado automática, tá? Você escreve CAA ou escreve promoção, e aí você recebe uma mensagem automática lá no seu privado do Instagram, ok? Aí depois você dá uma olhada lá. E aí tem informações sobre o curso, desconto e como você pode se inscrever e participar do grupo que a gente tem também de suporte. Quem tá aqui no YouTube, gente, é só acessar o link que tá aqui embaixo do YouTube, tá? Tem um linkzinho aí embaixo e também tem um link aí no chat que eu passei agora para vocês. Quem quiser ser meu aluno, quiser saber como é que funciona o curso, acesse esse site aí, vocês vão saber mais sobre isso, tá? O que eu posso informar, basicamente, bem rapidamente aqui, é que o CAA tem um método que serve para reprogramar crises de pânico, de ansiedade, medos e fobias, e pensamentos ruins. Então, se você tem problemas com pânico, medos, crise de ansiedade, fobia, e a mente com muitos pensamentos ruins que você não consegue controlar, você pode fazer o CAA, que o CAA tem tudo para resolver isso, tá? Ah, Diogo, eu tenho sintomas muito ruins e estranhos. Faça o CAA, que tem técnicas lá também para sintomas estranhos. Mesmo que você já tome remédio, você ainda sente. Mesmo que já tenha parado de ter crise, você ainda sente esses sintomas estranhos. Então você pode ir lá fazer o CAA, que tem isso lá no curso. Tá certo, gente? Qual é a outra raiz? Qual é a próxima raiz emocional? São as crenças. Então você tem as memórias,
memória, e você tem as crenças. Vamos lá. Memórias. O que são memórias? Memórias é tudo aquilo que você teve de experiência e ficou armazenado na sua parte emocional. Legal? Então, beleza. Tá lá na sua parte emocional, suas memórias. Agora, quais são as suas crenças? Toda vez que você sente medo, toda vez que você sente medo de alguma coisa, mesmo quando esse medo não é a partir de uma memória, existe uma crença por trás. As crenças, elas podem surgir mesmo quando não existem memórias. Você pode ter, por exemplo, uma crença baseada em um pensamento que você teve. Eu vou dar um exemplo. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: Diogo, eu vi uma reportagem na TV e na reportagem mostrou um rapaz que tentou assassinar o próprio filho. E eu fiquei pensando nisso o tempo todo, Diogo. Já pensou se eu fizesse isso com meu filho? Meu Deus, se eu fizesse uma loucura dessa e fosse lá e fizesse isso com meu filho. Se você é uma pessoa que assiste uma questão na televisão, você vai lá ver uma coisa na televisão e você começa a assistir aquilo e você não filtra aquilo que você está assistindo e começa a repetir na sua cabeça se aquilo vai ou não acontecer, o que vai acontecer com você? Você começa a alimentar aquilo que você começou a pensar e automaticamente você começa a desenvolver uma crença. Preste atenção nisso, que isso é muito importante. Você às vezes pensa em coisas ruins que trazem muita ansiedade em você, mas essa coisa nunca aconteceu com você antes. Vou dar alguns exemplos. Você pensa assim: ai meu Deus, e se eu passar mal então, ou se eu sair para um lugar e acontecer alguma coisa de ruim comigo? Se acontecer de alguém na minha família falecer? Se acontecer de eu morrer a qualquer momento? Você sabe, já aconteceu com você de você parar e pensar coisas assim, nada a ver na sua cabeça, ficar ansioso, ficar com medo, e aquilo nunca aconteceu com você? Isso é porque você tem uma crença. Aquela crença faz com que você sinta esse medo, essa ansiedade, mesmo quando isso não aconteceu com você antes. Quando aconteceu com você antes, você tem uma memória. Olha, aconteceu, tive a experiência no passado, tive um acidente. Tive um acidente, então eu tenho uma memória porque eu vivi um acidente. Mas eu nunca sofri um acidente e aí eu começo a pensar: meu Deus, e se acontecer um acidente comigo? Nossa, e se eu sair na rua e acontecer um acidente? E se minha vizinha sofreu um acidente? Meu Deus, e se acontecer comigo agora? E se eu começar a ter e se acontecer um acidente que eu sair na rua? E eu começo a pensar e alimentar isso. Eu começo a acreditar nisso, porque o meu cérebro emocional vai começar a pegar isso e guardar isso como se fosse uma verdade. Isso é importante porque se você não souber como identificar essas crenças e esses pensamentos, você pode começar a encher o seu cérebro e a sua mente de coisas ruins que fica gerando em você pensamentos negativos, preocupação, ansiedade, crise de ansiedade, e você fica ali com a mente abarrotada de coisas ruins. Essas crenças, elas precisam também ser reprogramadas. Ou seja, se você tem crenças, você tem que modificar suas crenças para que elas não causem mais esse medo e essa ansiedade em você. Certo, gente? A mesma coisa, tem que reprogramar essas crenças. Ok? Diogo, como é que reprograma essas crenças? Não dá para explicar uma programação de crenças numa live. Você tem que fazer técnicas, tem que ir lá descobrir qual é a sua crença, reprogramar a crença e fazer os testes na prática. Tem que seguir um processo. E esse processo não se faz numa live. Esse processo se faz você pegando um curso, um treinamento ou fazendo terapia. Tá? Você tem que seguir um processo. E se você não seguir um processo, fica difícil. Existe uma metodologia para você fazer isso. Tá bom, gente? Não, uma dica para vocês, tá? Eu vejo muita gente chegando para mim falando assim: Diogo, me passa uma técnica para acabar com a minha ansiedade. Me passa uma técnica que eu quero acabar com a minha ansiedade. Gente, isso não existe. De onde foi que você tirou que é uma pílula mágica que você vai tomar e vai parar? Não é assim que funciona. Você tem que fazer um processo. E esse processo exige identificar essas raízes, usar as técnicas para mudar essas raízes, para eliminar essas raízes e também reprogramar o seu cérebro. Fazer um treinamento mental de controle da ansiedade. A coisa mais eficiente
que existe para controlar a ansiedade é o treinamento mental. Só que o treinamento mental você tem que seguir uma rotina. E nessa rotina tem que ter técnicas mentais. É igual você querer, por exemplo, ser um profissional da área sei lá, você vai ser um profissional da área da saúde. Você vai chegar lá no primeiro dia e já vai saber tudo? Não, você vai ganhando a prática, vai treinando, não é verdade? Você vai pegando as técnicas daquela área que você trabalha e vai aprendendo, não é assim? Para a ansiedade não é muito diferente, não. Você vai treinando todos os dias. É rápido? É. Com as técnicas corretas é rápido. Não demora muito tempo para você começar a perceber a diferença. É só você seguir direitinho e fazer da forma que tem que ser feito. Legal, gente? Então, a segunda raiz são as crenças. Então, toda vez que você tiver um medo, toda vez que você sentir medo, toda vez que você sentir ansiedade muito forte, toda vez que você tiver com pensamentos que faz você sentir qualquer tipo de emoção, existe crença por trás. Ok? As memórias que você causa, que você vai vivendo, também causam crenças. Então, uma pessoa que tem memórias ruins, traumáticas, como o exemplo que eu dei de memórias de crise de pânico, ela vai gerar crenças. Se uma pessoa ela teve um abuso sexual, ela vai gerar crenças por causa desse abuso, além da memória. Se a pessoa passou por um acidente, ela vai gerar crenças além da memória. Se a pessoa passou por uma traição, descobriu uma traição, ela vai gerar crenças além das memórias, entenderam? Então, as memórias também geram crenças. Então, as crenças podem vir de memórias que você tem do passado, experiências ruins, e também pode vir de você ficar só imaginando coisas loucas na sua cabeça, né? Essas loucuras que a gente fica pensando, né? E aí não filtra isso, tá? E aí vem a terceira raiz, que é a mais importante, que é a mais importante não, né? Que é a mais fácil de identificar. Por que ela é mais fácil? Porque são os nossos pensamentos. Quando você pensa alguma coisa negativa e ruim, se você não filtrar isso, você vai sentir ansiedade. Se você tem um pensamento ruim, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa, ela tem uma crença na cabeça dela de que ela pode ficar doente. Que ela pode ficar doente. Ela pode ficar doente a qualquer momento. Se ela não souber filtrar aquele pensamento, quando ela tiver aquele pensamento, o que ela vai sentir? Ansiedade. Ela tem uma crise, vai sentir ansiedade. O pensamento passa na cabeça dela automaticamente, bem rápido. O que vai acontecer? Passou rápido o pensamento. Ela não sabe identificar aquele pensamento. O que ela vai sentir? Ansiedade. Ela vai ficar nervosa, ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar preocupada. E aí, imagina só. Você tem um monte de pensamentos automáticos na sua cabeça o tempo todo. E você não sabe o que fazer com eles. O que é que você vai sentir o tempo todo? Ansiedade. Preocupação. Isso é um exemplo de uma pessoa que tem ansiedade generalizada. Uma pessoa que tem ansiedade generalizada, ela fica o tempo inteiro o quê? Preocupada. O tempo todo brota na cabeça dela o quê? Preocupação. Preocupação. Acaba uma preocupação, entra outra. Acaba uma, entra outra. Quando não são várias de uma vez. Quando você tem ansiedade generalizada, você tem vários medos, lógico. Você tem um histórico de emoção, de crenças, lógico, de memórias, e você também tem muitos pensamentos ruins. Inclusive, algumas pessoas que têm ansiedade generalizada, o maior problema delas é exatamente os pensamentos. Às vezes não é nem tanto memórias, mas pensamentos. Ela não consegue lidar com os pensamentos. Ela não sabe filtrar, ela não consegue filtrar. Ela fica o tempo todo preocupada com várias situações, com várias coisas. Certo, gente? Vou dar alguns exemplos de pensamentos aqui, que eu quero que vocês aprendam como identificar esses pensamentos, tá? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que um dia ela estava num restaurante. Ela chegou no restaurante e o restaurante estava cheio. Ela sentou. Quando ela sentou, ela começou a sentir uma crise de ansiedade. Melhor, sendo mais específico, ela teve uma crise de fobia. Ela tem síndrome do pânico. Ela, na verdade, essa pessoa já tinha síndrome do pânico porque ela fez o tratamento e deixou de ter a síndrome do pânico, tá? Ela tinha síndrome do pânico. E nessa época, quando ela teve essa síndrome, quando ela tinha a síndrome do pânico, ela passou por uma situação dentro de um restaurante que ela teve uma crise. Depois dessa situação, toda vez que ela entrava no restaurante, ela sentia crise de novo. Então, o que aconteceu com ela?
ela passou por essa situação. Na sessão, eu questionei para ela: o que passou na sua cabeça naquele momento? Aí o que acontece? Ela falou assim: Diogo, eu não lembro muito bem. Aí vamos visitar isso aí, vamos visitar a cena. Visitamos a cena que aconteceu. Aí ela: eu pensei que eu poderia. O pensamento dela foi basicamente esse: e se eu tiver uma crise aqui na frente dessas pessoas todas e passar vergonha? Se ela pensou isso, o que ela sentiu? Ansiedade. Ela ficou preocupada. Meu Deus, se eu tiver uma crise na frente de todo mundo e passar mal aqui, e eu não consigo controlar, minhas crises vêm do nada, e ela começou a ficar desesperada, e aí teve que sair de lá porque ela teve uma crise de ansiedade. Esse foi o pensamento que ela teve. Quando você não presta atenção, quando você não sabe identificar os seus pensamentos, eles passam despercebidos, se tornam inconscientes, e aí você sente ansiedade sem saber porque você está sentindo ansiedade. Um exemplo disso é a crise de pânico. Quase todo mundo tem crise de pânico, é assim. Por quê? A pessoa ela tem uma crise de pânico, e a crise de pânico ela é repentina. Ela tem um gatilho repentino. Ela não sabe o que é que está acontecendo, só vem e é muito rápido. Ela começa a sentir a ansiedade, o coração disparando, a tensão, a tremedeira, o suor frio, o aperto no peito, tudo vem de uma vez só. E aí ela não sabe por que está sentindo aquilo. Isso acontecendo por quê? Ela não sabe identificar o gatilho dela, que é exatamente um pensamento que pode estar sendo baseado numa memória ou numa crença. E aí, porque ela não sabe identificar, ela pensa que ela está tendo crise do nada. Mas, gente, sempre, escreva isso aí, tá? Sempre existe um gatilho. Não importa se você sabe ou se você não sabe. Sempre existe um gatilho. Isso é muito importante você entender. Porque se você ficar só tratando os seus sintomas, você não vai conseguir se libertar da ansiedade. Vou repetir para ficar bem claro para você. Se você só fica focando nos seus sintomas, você não vai conseguir se libertar da sua ansiedade. Diogo, como é que eu sei que eu só estou focando nos meus sintomas? Simples. Você fica desesperada e só toma remédio. Você se desespera e vai procurar remédio. Remédio. Para que você quer remédio? Para deixar de sentir os sintomas. Vou dar um exemplo, tá? Muitos alunos meus, quando entram inicialmente nos meus cursos, nos meus treinamentos, o que é que eles fazem? Primeira coisa que eles fazem: Diogo, eu tô sentindo isso. Aí eu vou educando eles. Para de pensar nos sintomas. Esquece os sintomas. Quando você tem um sintoma, o que é que está causando esse sintoma em você? Quando você só toma remédios, você só está aliviando os sintomas. Você não está tratando daquela causa que está causando aquele sintoma em você. Não adianta. Você vai tomar aquilo ali, mas você tem que fazer alguma coisa para aquilo que está causando. Imagina só. Imagina que você tem 50 gatilhos de ansiedade. 50 coisas que causam ansiedade em você. Aí toda vez que você sente alguma coisa, você toma remédio, você está tomando remédio, aí esses gatilhos ficam tudo escondidos. Fica ali escondidinho assim, ó. Porque o remédio faz isso, ele esconde lá, fica lá escondidinho. Aí você fala assim: agora, poxa, já estou um tempinho sem sentir ansiedade. Meus gatilhos... você nem sabe que tem gatilhos, né? Então vamos lá. Tô um tempo sem sentir ansiedade. Poxa, devo estar bem. Devo estar bem? Então vou parar de tomar remédio. Aí você vai e para de tomar o remédio. De repente você começa a sentir mais ansiedade. Sentir ansiedade. Daqui a pouco aqueles gatilhos vão tudo lá. E você sente ansiedade tudo de novo. Isso acontece por quê? Porque o remédio ele só fez camuflar aquele sintominha, deixou ele lá guardadinho. Está lá o bichinho lá, ó. Os gatilhos, as raízes, está lá. Aqui, ó, guardadinho. Quando você para de tomar, aparece tudo de novo. E aí você tem que fazer o quê? Tem que pegar cada um desses gatilhozinhos que você tem, ó, e anular, eliminar cada um deles. Porque eliminando esses gatilhos, você controla a ansiedade, não precisa mais de remédio. Para concluir a live de hoje, os gatilhos são suas crenças, primeiro, suas memórias, suas crenças e seus pensamentos. Se você souber identificar suas memórias, suas crenças e seus pensamentos e conseguir eliminar esses gatilhos, você consegue controlar o resto da sua vida a sua ansiedade.
você consegue voltar a ter uma vida normal, você consegue voltar a fazer as coisas que você não está conseguindo fazer, você para de ter crise de pânico, você para de ter crise de ansiedade toda hora, você consegue controlar suas crises, você consegue viver sua vida, você consegue relaxar no final de semana, você consegue relaxar quando você tem que relaxar, você consegue dormir, e aí por aí vai. E se vocês, como eu falei para vocês, tá? Vocês querem uma ajuda, vocês querem ser meu aluno, quer participar de um curso, quer controlar sua ansiedade para iniciar 2023 com o pé direito, com ansiedade mais controlada? Quem é que quer iniciar 2023 com ansiedade mais controlada? Estou falando isso porque, se você quiser, você pode ser meu aluno no curso CAA, que é meu curso de entrada, meu curso inicial para quem quer controlar a ansiedade. Quem quiser controlar a ansiedade, Diogo, eu preciso controlar a ansiedade rapidamente. Eu preciso muito. Eu não quero mais esperar. Eu preciso aliviar meus sintomas. Eu preciso melhorar. Eu tenho que estar em 2023 melhor. Se você quiser, é simples. Para ser meu aluno, quem estiver aqui no YouTube, vai ter que acessar o link que está aqui embaixo ou o link que está aí no chat em azul, tá? Esse link aí que está no chat em azul. Acesse esse link e se inscreve no curso CAA, que está, inclusive, com a promoção, se eu não me engano, até amanhã. E quem está aqui no chat, aqui, ó, do Instagram, é só escrever aqui embaixo, ó, promoção ou CAA. Você pode escrever promoção ou CAA. Escreve promoção, acho que promoção vai dar mais certo, tá? Você vai receber uma mensagem lá no seu privado, com o curso CAA. E você pode adquirir esse curso hoje com promoção e ser um aluno participando de um grupo, inclusive, de suporte, que a gente te ajuda lá dentro também, tá? Ah, Diogo, o curso é quanto? O curso é... O valor normal do curso é R$700. O valor normal dele é 700. Mas ele está na promoção por apenas 12 vezes de R$25,90. 12 vezes de R$25,90. Ou à vista, R$259. Ah, Diogo, mas será que funciona mesmo? Você tem garantia de 7 dias para experimentar. Se em 7 dias você não sentir melhor, você pode pedir seu dinheiro de volta. É só ir lá e aplicar a técnica. Faz lá. Eu tenho certeza que se você fizer a técnica, se você tiver dúvida, tirar dúvida lá no grupo, você fizer, você vai sentir melhor. Não tem como não sentir. São técnicas que eu já uso há mais de 7 anos em atendimentos terapêuticos. As mesmas técnicas que eu uso nos meus atendimentos terapêuticos. Já testei e retestei centenas e centenas e centenas de vezes. Estão lá. Eu só adaptei para que você possa utilizar em você mesmo. Tá certo, gente? Vai lá, entra no curso, faz o curso, começa a melhorar e depois manda mensagem lá. Diogo, ó, tô melhor, tô assim, tô assado. E a gente vai conversando lá no grupo. É isso, gente. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Ó, no coração de vocês, tá? Tchau, tchau.